Livro de Romanos, capítulo 6, vamos falar sobre a cruz, sobre a santificação. E esse capítulo começa com uma pergunta, que diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos também nós em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança de sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. E se já morremos com Cristo, cremos também com ele viveremos, sabendo que Cristo, tendo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido para o pecado, de uma vez morreu, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidade. Antes, apresentai-vos a Deus, como vivos dentre os mortos, e vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos por não estarmos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. De modo nenhum. Deixa eu ver aqui. Não sabeis vós a quem vos apresentardes por servo para lhe obedecer? Sois servos daquele a quem obedeceis. Deixa eu repetir. Sois servos daquele a quem obedeceis. Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. A quem temos servido. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E libertados do pecado, glória a Deus, nossa condição, libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo em termos humanos, pela fraqueza da vossa carne. Pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia, à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. Que fruto, pois, tinhas daquelas coisas de que agora vos envergonhais? Oh, Jesus! Porque o fim delas é morte. Mas agora, libertos do pecado, e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto em santificação. E por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Não tem, gente, como não querer nem chorar, não querer pular de alegria. Porque que fruto, pois, olha só o versículo 21. Que fruto, pois, tinhas daquelas coisas de que agora vos envergonhais? Porque para muitos, para a maioria de nós cristãos, falar do nosso passado nos traz hoje vergonha. É tanto que a gente, assim, eu pelo menos quando vou falar do meu passado, eu procuro fazer de uma forma que ele seja pedagógico, para ensinar alguma coisa. Não apenas falar por falar. Eu não quero dar ibope ao que o inimigo fez com a minha vida e o que eu fiz com a minha vida sem Cristo. Então, assim, se for para falar, que seja para glorificar a Deus, que seja para ensinar, que seja para alertar de que não tem nada que provar, nada que experimentar e nada que ver naqueles lugares do passado. E quando alguém quer falar assim, tem algum comentário assim a respeito do passado, ficou no passado, ficou para trás. O que importa é a minha vida com Cristo em diante. E olha que isso nem me garante que eu não vá pecar mais. É claro que não garante. Eu vou continuar pecando. Mas não da forma deliberada, voluntária, ímpia como era.
Eu posso continuar pecando, mas de uma forma, como já falei em alguns vídeos, poucos vídeos atrás, que o pecado agora ele vai ser um lapso, vai ser um deslize, vai ser uma queda, literalmente, uma queda. Você não programa, eu vou dar 3 passos e vou me jogar no chão. Né? É diferente do pecado voluntário, que você programa, que você faz por prazer, que você faz constantemente, que você faz diariamente, que você faz por impulsividade, que você faz por ser governado pela sua carne, pela sua vontade. Então, é com muita alegria que assim que eu encerro esse capítulo, porque nós fomos libertos, nós somos livres do pecado. Nós hoje vivemos para a graça. E não é porque vivemos na graça que nós vamos pecar deliberadamente, pelo contrário. O viver na graça nos dá tanta gratidão e nos dá tanta clareza e entendimento que é constrangedor, é tolice voltar ao passado. Não é impossível. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Né? Não permita que o orgulho te segue a esse ponto. É possível. Repito, quem está de pé que cuide para que não caia. Então a gente cuida para que a gente não caia, a gente cuida clamando ao Senhor, a gente cuida reconhecendo a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, e a gente cuida glorificando a Deus, porque Ele é o Senhor da nossa vida, Ele quem cuida, Ele que tem zelado por nós. Então a Ele seja a honra, a glória e todo louvor, para todo sempre, e amém.